Eu não tenho nenhuma. Você acha que de repente aquele medo está atrapalhando a sua vida? É mais do que o normal? Como é que você supera isso? Como é que você supera um trauma? A gente já viu que tem diferença, né? E ele está aqui, veio de São Paulo para nos orientar, Dr. Geilson Santana. E a gente tem várias participações, você não precisa se identificar hoje, né, Luquinha? Pois é, Sol. Essa querida aqui quis até falar o nome. Sol é a Bianca, ela é do Campos Alemães, em São José dos Campos. Ela disse que quando era criança, ela foi molestada por um velho. E hoje ela tem pavor de homens velhos, não consegue se relacionar com ninguém mais velho. Então ela quer saber como pode fazer isso. Ela até pergunta se é medo ou trauma, né? Mas a gente já viu com o Geilson que é trauma, né? Como que ela pode superar isso? Sim, na verdade é um trauma, na verdade é uma das situações mais traumáticas que existem, alguém ser vítima de uma violência sexual durante a infância. É uma situação especialmente difícil porque as pessoas geralmente não falam sobre o acontecido, então sofrem a violência caladas, sem ter a quem recorrer. E como lidamos depois de tantos anos com algo que deixou sequelas tão difíceis de superar? Temos que procurar ajuda, temos que procurar pessoas confiáveis que nos escutem para que a gente possa compartilhar essa vivência e procurar também um profissional de saúde, porque é uma situação que deixa sequelas emocionais e inclusive sequelas físicas. Então alguém que sofre um tipo de violência dessa na infância carrega essa dificuldade no resto da vida. Mas tem tratamento. É importante procurar um tratamento especializado, seja no posto de saúde, seja através do convênio médico ou um médico particular, porque há muito que possa ser feito. É possível superar, sim, esse tipo de situação. E olha só, tem tantos medos, né? A gente vai dividir o medo no Melo Marco, que é o medo em comum de muita gente que está aí na telinha, doutor. Ele tem medo de acabar sozinho, ele está se afundando na depressão. E ele se isola hoje, porque ele disse que sofreu muito quando criança, foi agredido pelo pai, muitas pessoas fizeram ele de bobo, e hoje ele tem 37 anos. E o que ele mais quer hoje é ficar longe das pessoas para não correr o risco de ser machucado novamente. Sim. Obrigada por abrir seu coração, viu, querido? Infelizmente, esse é um tipo de situação muito comum. Um estudo feito pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo mostrou que 54% dos adultos que vivem na Grande São Paulo passou por algum tipo de experiência traumática na infância. E nós observamos que essas pessoas carregam as repercussões dessa vivência ao longo da vida. Então, resulta em depressão, resulta em dificuldades de relacionamento. Só que o problema é a gente se fechar. Quando a gente evita se expor a uma situação que causa dificuldades, a ansiedade na hora diminui, mas o medo aumenta. Então a gente tem que partir para a vida, tem que enfrentar. O que passou, passou, as cicatrizes, as marcas ficam, mas a gente tem que enfrentar as nossas dificuldades. É assim que a gente supera a depressão, é assim que a gente supera as vivências traumáticas. E com ajuda, né? E com ajuda. É fundamental procurar uma ajuda especializada. É fundamental procurar um profissional de saúde mental, porque esse é um problema de saúde. Eu acho que às vezes as pessoas sofrem porque acham que é um problema moral, de falta de força de vontade, quando na verdade não, é um problema de saúde, precisa ser bem diagnosticado, avaliado e tratado. Então tá, a gente sempre diz quando os psiquiatras vêm ao programa, né, Luquinha? Psiquiatra não é médico de louco, não. Psiquiatra entende aqui da nossa cabeça e são as melhores pessoas mais capacitadas para nos orientar na área da medicina. Agora, tem gente que pega o medo e ainda transforma esse medo. E algo tão incrível que a gente vai comentar agora. Só mandar um beijo para Silvia Tenório, que hoje de manhã eu conheci ao fazer um exame, né, Sol? Foi muito querida comigo, mandou um beijo para a Sol também. Beijo. Obrigado por tanto carinho. E é tão bom conhecer pessoas como você, viu, Silvia? Mas como a Sol comentou, realmente, tem gente que transforma um medo em coisa boa. Que nem medo de avião. Fez esse inventor da região, Sol, tem uma ideia de criar um equipamento que, segundo ele, é para a segurança dos passageiros. Vamos conferir, então, na reportagem de Tiago Bezerra. Você já ouviu aquela expressão que diz que se Deus quisesse que o homem voasse, tinha dado asas para ele? Olha, tem bastante gente que concorda com isso aí, viu? São os que sofrem de aerofobia, que é aquele medo de altura, de voar, de avião. Segundo estudos internacionais, cerca de 20 a 40% da população mundial sofre com esse medo. E tem gente que está aproveitando isso aí como oportunidade de negócio. São as novas invenções que prometem voar pelos ares, mas com segurança. Foi voando algumas vezes, com esse medo mesmo de voar, que eu tive a ideia de criar os 3 acessórios de segurança, que é a cápsula cockpit, né?
os airbags no corredor e no lado da janela e também os extintores de incêndio, cockpit no teto do avião que pode ter que vai estar em funcionamento automático. Eu mesmo, com medo de voar, que eu tive a ideia de criar os 3 acessórios de segurança aéreo para que assim os passageiros venham a ter uma segurança a mais. Então, o que mais mata num acidente aéreo é os destroços e o fogo. E o passageiro dentro da cápsula cockpit, revestida com a manta anti-chama por dentro e por fora, está 100% tranquilo. No voo da Chapecoense, é a prova viva. 77 pessoas a bordo, 71 morreu e 6 sobreviveu. O que mataram aquelas 71 pessoas foi os destroços. Foi aí, então, que nasceu o J-Cápsula, com a cápsula cockpit, para a pessoa estar livre do fogo e dos destroços, que é o que mais mata. Os airbags, para ajudar a amortecer o impacto, e os extintores de incêndio no meio dos destroços para apagar o fogo. Pois é, ele transformou o medo numa invenção, né? O Tiago, você espelha o Tiago pra gente, Gabi? Ele também morre de medo de voar, de avião, de helicóptero. Ele nunca voou, mas ele tem medo. E vocês conseguem transformar esse medo no exemplo, por exemplo, que a gente teve desse inventor? Sim. O primeiro trabalho, na verdade, é ajudar a pessoa a enfrentar o seu medo. Mas é muito positivo quando a pessoa consegue dar um sentido a essa situação temida, a essa fobia, e inclusive uma solução criativa. Então eu acho que é muito válido as pessoas conseguirem superar de maneira criativa as suas dificuldades. Quer dizer, enfrentar, muitas vezes com ajuda, é lógico que precisa de ajuda, não vai fazer sozinho, e enfrentar esse medo, você vai ver que de repente transforma tudo, né, Luquinha? Eles não têm medo de nada. Ah, tem medo sim, de fogos. Tem medo, né, de fogos, né? O que dá medo é de ficar sem eles também, né, Sol? Que eles trazem tanto carinho pra gente. Mas será que os corantes na ração podem fazer mal para a saúde aí do seu amiguinho bicho, o seu gatinho, por exemplo? Hora de aprender isso com o Dr. Marcos Massal. Olá, hoje nós vamos responder a pergunta da Letícia, que é de Belo Horizonte. A Letícia ela mandou também um vídeo para a gente ver. Vamos assistir esse vídeo. Dr. Marcos, boa tarde. Meu nome é Letícia, eu falo de Belo Horizonte e a minha dúvida é a seguinte: as rações coloridas fazem ou não fazem mal para os gatos? Se fazem, que tipo de mal? E o que é que o senhor recomenda? Então, Letícia, obrigado por mandar o vídeo. Saudades de Belo Horizonte, né? A ração de hoje em dia, muitas vezes eles usam realmente alguns corantes, né? Normalmente são corantes naturais. As rações de fábricas, né, conhecidas, de fábricas mais idôneas, eles têm uma segurança muito grande, porque eles fazem um produto de qualidade, né? Porque senão eles causam problemas. Muitas vezes o gato ele tem alguns problemas com essas rações industrializadas, né? Um dos problemas que a gente tem hoje em dia é a formação de cálculos, né? Que aumentou com o aumento do uso da ração. Então, alguns gatos, eles têm alguns problemas de reação, realmente de alergia, por exemplo, nem sempre só por causa de corantes, né? Muitas vezes é a própria proteína que é usada, podem causar reações. Mas com relação a corantes e que são utilizados nas rações, a segurança que a gente tem é muito grande realmente. Então, a gente não precisa ficar tão preocupado com a ração, porque a fábrica ela tem um nome a zelar. Então, a segurança que ela fornece para o animalzinho tem que ser bastante grande também. Então, acho que a gente pode utilizar a ração sem muita preocupação, sim. Essa foi a pergunta de hoje. Até a próxima. E um idoso de 83 anos foi agredido e teve o carro roubado por bandidos. Ele estava estacionando o carro, como a gente pode ver nas imagens. Os bandidos eles se aproximam e a vítima só chegou até a levar um mata-leão dos criminosos antes de cair no chão. Foi um grande susto e esse idoso ele teve a boca tampada para não gritar, porque na hora realmente foi algo que assustou. A gente está vendo ali atrás, ó, nesse círculo branco, são os bandidos de olho já, viu só? E ele estava lá fechando o carro, pegando alguma coisa atrás e nem imaginava que ia ser abordado por eles, né? E eles chegam quietinhos e quando vê, olha, você vê que ele está segurando alguma coisa ali, só? E eles agridem ele e acontece toda essa confusão, algo triste mesmo. Ele não quis se identificar com medo, né? Também, aí né? Pega uns dois, vou até parar, né? Desses aí, eles ficam o quê?
1 ano na cadeia, se muito, e sai pela porta da frente depois. O importante é sempre falar que não pode reagir, viu, gente? Não reage a situação dessa. Bom, o Supremo Tribunal Federal mantém Palocci preso em Curitiba. A gente comenta com vocês. E hoje, só no lugar dos beijos, a gente recebeu vários vídeos de quem assiste a gente mesmo comentando se tem ou não superstições ou o que pensam nessa sexta-feira 13. Olha só. Boa tarde a todos aí, aqui é Mauro de Almeida, Velho Marco São José dos Campos. Pé de coelho, diz que até que tem sorte, né? Pé de coelho é sorte, o coelho não pediu pé. Né? Quebrar o espelho dá 7 anos de azar. Coragem, você comprar outro, meu, azar, você comprar o espelho, deu um azar, né, velho? Amo meus bichinhos, né, meus amores? Eu não tenho problema nenhum com sexta-feira 13, pra mim é uma sexta normal, como qualquer outra. Abraço.